Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material fascinante, os evangelhos apócrifos gregos e latinos. E hoje, vamos mergulhar nas primeiras, 300 e poucas páginas dessa coletânea? Exato, são textos bem interessantes, né? Aqueles que ficaram de fora do cânone bíblico que a maioria conhece. Isso. Aqueles que às vezes o pessoal chama de secretos ou perdidos, alguns até dizem proibidos, né? Pois é, tem todo um mistério em volta deles. E a nossa ideia aqui é, tentar entender o que são essas narrativas, por que elas surgiram, sabe? E principalmente o que elas mostram sobre a variedade de visões, de crenças que existia lá nos primeiros séculos do cristianismo. Não é para ficar comparando qual é mais importante, se é o canônico ou apócrifo, mas sim para explorar mesmo as diferentes formas como Jesus e as pessoas ao redor dele foram vistas, imaginadas. Sim, como foram veneradas, né? Exato. E essa palavra apócrifo, ela já vem com uma carga, né? Parece algo meio suspeito, talvez. É verdade. Soa quase como falso ou herético para muita gente hoje. Isso. Mas assim, é importante entender que essa conotação negativa veio bem depois. A introdução do livro que a gente está usando até explica isso bem. Ah, é? Como assim? Historicamente, sabe, o cristianismo lá no comecinho não era uma coisa só, um bloco homogêneo. Era um caldeirão, assim, de ideias, de interpretações diferentes, comunidades com visões distintas. Entendi. Muita gente pensando diferente sobre a mesma coisa. Exatamente. E esses textos, os apócrifos, eles são um reflexo direto dessa pluralidade toda. O que hoje a gente chama de heresia, para muitas daquelas comunidades, era o cristianismo deles, o original, entende? Nossa, que interessante pensar por esse lado. Pois é, então a nossa abordagem aqui vai ser mais de explorador mesmo, tentar entender essas fontes no contexto delas, sem ficar julgando se é certo ou errado do ponto de vista religioso atual. Perfeito, combinado. Então vamos para as histórias? Porque muitas delas parecem que querem preencher umas lacunas, né? Detalhes que os evangelhos mais conhecidos não contam. Sim, tipo a infância de Maria ou como foram os primeiros anos de Jesus. Isso. Por que esse interesse todo nesses detalhes que não estavam lá no relato oficial, digamos? Bom, o comentário que acompanha os textos aqui na coletânea explica que muitos deles tinham um forte caráter apologético. Apologético. O que seria isso? Basicamente funcionavam como uma defesa da fé cristã. Isso diante de críticas que vinham de fora, sabe? Críticas. Tipo quais? Críticas de pagãos sobre a origem humilde de Jesus, por exemplo, ou até acusações mais sérias sobre ele ser filho ilegítimo. Essas coisas circulavam. E também tinha debates internos, né? E com grupos judaicos da época. Entendi. Então, além da curiosidade natural das pessoas, dos fiéis... E também existia, claro, as pessoas queriam saber mais. Essas histórias serviam para argumentar, para reforçar algumas ideias. Exatamente. Reforçar doutrinas específicas. Por exemplo, um tema muito forte em vários desses textos é a virgindade perpétua de Maria. Ah, sim. A ideia de que ela foi virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. Isso é quase uma afirmação teológica contada em forma de história, sabe? E como isso aparece nos textos? Tem exemplos? Tem, claro. Um exemplo bem marcante é toda a história dos pais de Maria, Joaquim e Ana. A gente encontra isso no Evangelho de Tiago, que é bem antigo, e depois essa história é recontada, até ampliada, no Evangelho de Pseudo-Mateus. E o que essa história conta? Ela detalha o sofrimento deles por não terem filhos, que na época era visto como uma vergonha, quase uma maldição, e aí vem a intervenção divina, anjos anunciando e o nascimento milagroso de Maria. Isso me lembra outras histórias da Bíblia. Exatamente. O próprio comentário aqui do livro nota como essa história ecoa narrativas do Antigo Testamento. Tipo a história de Ana, a mãe do profeta Samuel, que também era estéril e rezou muito por um filho. Ah, verdade. Criar essa conexão servia para quê? Para mostrar que o nascimento de Maria e, por consequência, o de Jesus, não foi um acaso. Fazia parte de um plano divino antigo, dava legitimidade, sabe?
reforçava essa ideia de propósito divino desde a concepção dela. Entendi. Faz sentido essa função de defesa, de reforço das crenças. Mas e a infância de Jesus? Você mencionou antes, alguns desses relatos são bem inesperados, né? Assim, alguns são surpreendentes mesmo. O Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus, por exemplo, pelo que eu li aqui, ele mostra um menino Jesus com poderes incríveis, mas nem sempre usando para o bem. É isso mesmo? Exato. Esse texto é talvez um dos que mais causa estranhamento para quem está acostumado só com a imagem do menino Jesus dos evangelhos canônicos. Mais sereno, né? Com certeza. Porque, por um lado, tem cenas lindas, de maravilha pura, tipo, ele faz passarinhos de barro e, puf, dá vida para eles com um sopro ou uma palavra, uma demonstração de poder criador, né? Sim, isso é bonito. Mas, por outro lado, tem episódios bem pesados, onde ele reage com muita raiva quando é contrariado ou quando acontece algum acidente. Ele chega a amaldiçoar outras crianças ou adultos, às vezes causando a morte deles, Nossa, morrerem. mas Em alguns casos, depois ele se arrepende e ressuscita as pessoas, mas a imagem que fica é de um poder imenso, mas ainda não totalmente controlado, sabe? Quase selvagem. chocante, que imagem diferente daquela que a gente geralmente tem na cabeça. Por que será que alguém criaria uma história assim? O que isso diz sobre como eles viam esse poder divino? É uma pergunta excelente. Assim, talvez reflitam uma visão onde o poder divino de Jesus era tão parte dele, tão forte desde o nascimento, que se manifestava mesmo antes de um discernimento moral completo, como de um adulto. Tipo um super-herói aprendendo a lidar com os poderes. É uma analogia possível, sim. Poderia ser um jeito de dizer, olha, ele era divino desde sempre, mesmo que isso parecesse assustador às vezes. Ou, como o comentário aqui do livro sugere, ele é retratado como um enfant terrível, uma criança terrível. Uma criança problema. Isso. Justamente para enfatizar o quão extraordinário e fora do comum ele era, para contrastar com a normalidade. E mostra também, como diferentes grupos cristãos podiam ter ideias bem diferentes sobre a natureza de Jesus. Não tinham um consenso único sobre como equilibrar a humanidade e a divindade dele na infância. Faz todo sentido pensar nessa diversidade de olhares. E falando em imagens fortes, a fuga para o Egito no Evangelho de Pseudo-Mateus. Nossa, parece um filme de aventura. Totalmente. Não é só uma fuga discreta e escondida. Não mesmo. Tem elementos quase de conto de fadas, né? Completamente. A narrativa transforma a fuga numa jornada, assim, épica. Tem dragões que saem de uma caverna e, em vez de atacar, eles se curvam diante do menino Jesus, adorando ele. Dragões se curvando. Uau. E mais, leões e leopardos, que, em vez de serem uma ameaça no deserto, caminham pacificamente junto com José, Maria e Jesus, guiando eles pelo caminho. Nossa, que cena. E tem a famosa cena da palmeira, que, a um comando do menino Jesus, se inclina toda para Maria poder pegar os frutos e depois ainda faz brotar uma fonte de água fresca das raízes para eles beberem. É muito visual, muito cinematográfico. Qual seria o objetivo por trás dessas cenas tão maravilhosas, tão fantásticas? Olha, além do encanto da história em si, que já é poderoso, isso demonstra de forma muito clara o domínio de Jesus sobre toda a criação. Desde pequeno, a natureza selvagem, os animais ferozes, tudo reconhece e obedece ao poder divino dele. E não só a natureza, tem uma parte que eles chegam numa cidade egípcia, Sotinem, Sim. e só com a presença de Jesus, os ídolos pagãos que estavam nos templos da cidade se quebram todos, caem por terra. Sozinhos, só porque ele chegou. Exato! É uma afirmação muito forte da superioridade do Deus cristão sobre os deuses pagãos, e do senhorio de Jesus sobre o mundo todo. De novo, aquela função apologética de afirmar a fé aparece com força, mas de um jeito super imaginativo. Essas histórias da infância são realmente muito ricas, mas os apócrifos não falam só do começo, Eles também trazem perspectivas diferentes sobre o fim da vida de Jesus, sobre a paixão. Com certeza. O Evangelho de Nicodemos, por exemplo,
que também é chamado de Atos de Pilatos. Me parece que ali tem uma intenção bem clara de direcionar a culpa, não? Sim, o Evangelho de Nicodemos é um texto bem complexo e que teve muita influência depois. E uma das características mais fortes dele, como o comentário aqui das fontes até destaca em vários pontos, é esse esforço para diminuir a culpa de Pôncio Pilatos na condenação de Jesus. Diminuir a culpa de Pilatos. E por outro lado, acentuar bastante a responsabilidade das autoridades judaicas da época. Como ele faz isso? O texto repete, enfatiza aquele grito da multidão: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Essa frase já está lá no Evangelho de Mateus, né? Mas aqui ela ganha um peso, uma repetição. Uhum. E Pilatos é retratado quase como uma vítima da circunstância, sabe? Pressionado pela multidão, pelos líderes judeus, ele lava as mãos, a esposa dele tem um sonho avisando sobre Jesus. Tudo constrói essa imagem de um governador romano que não queria condenar Jesus, mas foi forçado. Entendi. E por que essa ênfase toda em isentar Pilatos e culpar os judeus? Qual o contexto disso? Olha, isso reflete, muito provavelmente, as tensões e os conflitos que existiam entre as comunidades cristãs e judaicas nos séculos depois da morte de Jesus. O texto pode ter sido usado em polêmicas, em debates, para afirmar a identidade cristã em oposição ao judaísmo da época, sabe? Entendo. Uma disputa narrativa. E é importante a gente notar, como a própria fonte que a gente está usando menciona, que essa tendência de culpar coletivamente os judeus pela morte de Jesus, que a gente encontra forte em textos como esse, infelizmente acabou contribuindo historicamente para o desenvolvimento do antissemitismo cristão. Nossa, é um ponto muito sério e delicado. É um aspecto sombrio, mas que a gente precisa entender para compreender como esses textos foram usados e interpretados ao longo da história. Com certeza. E ainda nesse ciclo de Nicodemos tem uma parte que descreve algo que não está nos evangelhos canônicos, né? A tal da descida de Cristo aos infernos. Que cena é essa? Essa é uma das imagens mais poderosas e que mais marcou a tradição cristã. Foi parar na arte, na teologia, é muito forte. E o que ela conta? A descida narra o que Jesus teria feito no período entre a morte dele na cruz e a ressurreição. O espírito dele desce ao reino dos mortos, que aqui é chamado de inferno ou Hades. Mas não é o inferno de fogo que a gente pensa hoje. Não exatamente. É mais como o Sheol do Antigo Testamento, o lugar para onde iam todas as almas, justas ou não, antes da redenção de Cristo. E o texto descreve um diálogo super dramático entre Satanás e a própria personificação do inferno, o Hades, que está apavorado com a chegada de Cristo. Que cena! E aí, Cristo chega triunfante, arromba os portões do inferno, imagina a imagem, e liberta as almas dos justos que estavam lá esperando. Adão, Eva, os patriarcas, os profetas... Todos eles. Que incrível. E eu ouvi dizer que até João Batista estaria lá. Exatamente. O texto diz que João Batista já estava lá no mundo dos mortos, atuando como precursor também, anunciando para quem estava nas trevas que o Salvador estava chegando. Uau! Que ideia forte! É uma ideia teológica muito rica, né? Sugere que a salvação de Cristo tem um alcance cósmico, que vai para trás no tempo, libertando não só os vivos, mas também os justos que morreram antes dele. Mostra a vitória total de Cristo sobre a morte e sobre o mal. Muito poderoso mesmo. E aqueles personagens que aparecem rapidinho nos evangelhos canônicos, eles ganham mais destaque nesses textos apócrifos? Tipo, sei lá, José de Arimateia. Sim, isso acontece bastante, é muito comum. José de Arimateia, que nos evangelhos canônicos só aparece para ceder o túmulo para Jesus, né? Isso. Em algumas narrativas apócrifas, como a narrativa de José de Arimateia, ele vira quase um protagonista. Ele chega a ser preso pelos líderes judeus justamente por ter honrado Jesus com um sepultamento digno. Preso? Sim. E enquanto ele está lá na prisão, quem aparece para ele? O próprio Cristo ressuscitado, que o liberta milagrosamente. Que reviravolta. Pois é. E dar mais destaque para essas testemunhas, digamos, secundárias, servia para quê? Para multiplicar as provas da ressurreição. Né, para reforçar a mensagem principal com mais vozes, mais relatos detalhados. Faz sentido. Olhando para tudo isso que a gente conversou,
As infâncias mirabolantes, a paixão recontada de outro jeito, essa descida ao Hades, os personagens ganhando mais espaço. O que a gente pode tirar, assim como ideias principais sobre esses evangelhos apócrifos, pelo menos nessas primeiras páginas que a gente viu? Olha, acho que alguns pontos ficam bem claros, né? Primeiro, a diversidade incrível do cristianismo primitivo. Não era uma coisa só. Esses textos são como janelas para mundos de fé diferentes que coexistiam, às vezes brigando entre si com o que depois virou a corrente principal. Não eram só erros, eram visões diferentes. Exato. Eram tradições vivas para muita gente. Segundo ponto, a importância da tal da apologética. A necessidade de defender a fé, de explicar as crenças, de responder às críticas. Isso moldou muito essas histórias. A gente viu isso na história de Joaquim e Ana, nos milagres da infância, na releitura da Paixão. Sim, ficou claro. Terceiro, as histórias não eram paradas no tempo, elas evoluíam. A gente vê textos como o Pseudo-Mateus usando e adaptando coisas de textos mais antigos, como o Evangelho de Tiago, mostra que tinha um processo contínuo de reinterpretação, de elaboração dessas tradições. E sobre a questão da verdade histórica, como a gente deve encarar esses relatos? Dá para confiar neles como história factual? Bom, aí precisa de cautela, né? Não são fontes para a gente reconstruir o dia a dia de Jesus como se fosse um documentário. Não é essa a função principal deles. Certo. Mas eles são fontes valiosíssimas para entender outra coisa, talvez até mais interessante. Como a figura de Jesus foi recebida, como foi interpretada, imaginada, recontada por diferentes comunidades ao longo do tempo. Ah, entendi. O valor está mais na recepção da história. Exato. Eles nos dizem muito sobre as esperanças, os medos, as crenças, as polêmicas dos cristãos que escreveram e leram esses textos. Revelam a fé em ação, sabe? Tentando dar sentido à figura de Jesus e ao impacto dele no mundo. Foi uma exploração rápida, né? Só um pedaço do livro, mas que já abre muitas portas para a gente entender essa complexidade toda dos primórdios do cristianismo. Com certeza. Histórias de nascimentos milagrosos, um Jesus menino com poderes que às vezes dão até medo, aventuras no Egito, a descida dramática ao mundo dos mortos, ufa. Sim, tira a gente daquela ideia de que existiu uma história única, linear, desde o começo. Mostra um cristianismo muito mais vibrante, multifacetado, cheio de imaginação e de tentativas diferentes de expressar o mistério que era a figura de Jesus. Essa pluralidade inicial é fascinante. Para a gente terminar, eu queria deixar uma reflexão no ar, baseada em outro texto dessas primeiras páginas que a gente viu. A história de José o Carpinteiro. Ah, sim. É um relato bem longo, bem detalhado, da morte de José, o pai terreno de Jesus. Com Jesus e Maria ali do lado, consolando ele nos últimos momentos, ouvindo os medos que ele tinha da morte. É um texto bem comovente mesmo. E a gente sabe que os evangelhos canônicos falam pouquíssimo sobre José, e quase nada sobre a morte dele. Então, por que dedicar um texto inteiro a esse momento específico? É uma ótima pergunta para a gente pensar. O que será que essa narrativa tão focada na morte de José, na angústia dele, mas também no consolo divino que ele recebe, o que isso revela sobre as necessidades da comunidade que produziu esse texto? Pois é. Talvez um desejo de ter um modelo de boa morte, né? Uma morte assistida por Jesus, ou talvez uma forma de lidar com a ansiedade que todo mundo tem diante da morte, encontrando na história sagrada um espelho para as próprias experiências humanas. Exatamente. Fica essa pergunta. Será que o foco nesse relato tão íntimo, tão humano da morte de José, algo tão ausente no cânone, não reflete justamente uma necessidade profunda de encontrar sentido, consolo, presença divina nos momentos mais vulneráveis da vida? Algo que talvez continue a ressoar em quem lê essas histórias antigas, mesmo hoje em dia? Uma bela reflexão. Fica aí, para o pessoal pensar. Como as narrativas religiosas, sejam elas canônicas ou não, acabam dialogando com as nossas questões mais existenciais. Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje, a gente tem um material que leva a gente para um lado bem diferente do cristianismo primitivo, sabe? Para histórias que, bom, circularam muito,
mas que acabaram não entrando no Novo Testamento que a gente conhece. Estamos olhando um recorte bem específico do livro Evangelhos Apócrifos Gregos e Latinos, ali das páginas 315 a 714. A ideia é assim: descobrir que outras narrativas, que personagens, que ideias sobre Jesus e a família dele existiam nessas primeiras comunidades. É uma chance de ver uma diversidade, olha, talvez surpreendente. Olha, talvez surpreendente. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. Já vem com o peso tipo, é falso, é proibido, é herético. Mas como o próprio comentário do livro que a gente está usando aqui ressalta, o cristianismo não nasceu prontinho, sabe? Como um bloco só. Tinha, assim, muitas vozes, muitas interpretações diferentes sobre a mensagem de Jesus desde o comecinho. O que mais tarde alguns grupos chamaram de heresia, para muitas outras comunidades, era o cristianismo delas, o original. Esses textos que a gente vai ver hoje, eles são janelas mesmo preciosas para a gente entender essa complexidade toda. A gente vai encontrar desde detalhes da infância de Maria e Jesus, até relatos bem diferentes da paixão, visões místicas. É muita coisa. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar a abrir esse pacote. A primeira coisa que me chamou a atenção foram as histórias que, tentam preencher as lacunas, né? O que os evangelhos que entraram na Bíblia não contam sobre a família de Jesus, principalmente os pais de Maria, Joaquim e Ana. Lendo o Evangelho de Tiago nessas páginas aí, eu fiquei bem tocado com o lamento da Ana por não ter filhos. Ela olha para a natureza em volta e fala algo tipo: ai de mim, com quem eu pareço, não sou como os pássaros, nem como os bichos da terra, nem como as águas, nem como essa terra aqui. É uma dor muito humana, sabe? Quase dá para sentir. Isso antes de vir a promessa de que ela teria uma filha, a Maria. Esse lamento é forte mesmo, né? E esses detalhes, como você percebeu, eles não estão ali à toa, não. Eles têm o que os estudiosos chamam de um propósito apologético forte, ou seja, um objetivo de defender a fé contra críticas. O comentário do livro explica isso bem. Existiam críticas, viu? Tanto de pagãos, como um filósofo chamado Celso, que acusava Jesus de ser filho ilegítimo de um soldado romano, quanto de alguns grupos judaicos mesmo sobre a origem de Jesus. Então, essas histórias sobre Joaquim e Ana, que lembram figuras do Antigo Testamento, como a Ana, mãe de Samuel, ou a Sara, mãe de Isaque, elas buscavam dar uma origem divina, legítima, não só para Jesus, mas para a própria Maria. E essa defesa vai até a virgindade dela. Ah, sim. E a figura de José também é bem diferente aqui. Ele não é aquele carpinteiro jovem que a gente às vezes imagina, né? Textos como o Evangelho de Tiago e o Pseudo Mateus, que estão analisados nessas páginas, mostram ele como um viúvo, já idoso com filhos de um casamento anterior. Ele até fica meio assim, hesita em ficar responsável pela Maria, preocupado de vir a piada, sabe? E tem aquela cena, nossa, bem estranha da parteira Salomé, que duvida da virgindade de Maria depois do parto. Aí ela vai lá, toca na Maria e a mão dela fica seca como castigo. Ela só é curada quando toca no menino Jesus. Isso me lembrou na hora a história do Tomé, lá nos evangelhos canônicos duvidando da ressurreição. É uma conexão ótima. Essa cena da Salomé, que o comentário do livro detalha bem, serve justamente para esse propósito apologético que a gente falou, afirmar a virgindade perpétua de Maria antes, durante e depois do parto. Isso virou um dogma importante para muitas tradições cristãs, né? É uma forma, assim, narrativa de dizer, olha, até quem duvidou teve prova física sobrenatural. E é impressionante ver como essas narrativas, mesmo não estando no Novo Testamento, tiveram um impacto cultural enorme. A figura de São José mais velho, a cena da apresentação de Maria no templo, que o Tintorretto pintou com a menininha subindo a escada sozinha, tudo isso vem desses textos apócrifos. E, infelizmente, como o comentário também aponta, é nesses textos que começa a aparecer uma tendência, assim, complicada. A polêmica antijudaica, tentando diminuir a culpa romana na morte de Jesus e colocar mais peso nas autoridades judaicas. Seguindo a linha do tempo, a gente chega na infância de Jesus. E aí tem um texto que me deixou,
olha, desconcertado para dizer o mínimo. O chamado Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus, que, é bom dizer como o livro faz, não é o mesmo Evangelho de Tomé gnóstico que a gente vai ver depois, tá? Esse aqui mostra um Jesus menino, tipo, 5 anos, com superpoderes, mas usando de um jeito impulsivo, às vezes até meio cruel. Ele faz passarinhos de barro ganharem vida, o que é uma imagem bonita, legal, mas logo depois ele amaldiçoa um menino que esbarrou nele sem querer e o menino seca na hora. Ele ressuscita um amigo que caiu do telhado, mas também humilha os professores dele com um conhecimento que parece, sei lá, arrogante. É uma figura bem complexa. Totalmente desconcertante. O comentário do livro usa a expressão enfant terrible, né? Criança terrível, e acho que pega bem a ideia. É um Jesus muito, muito distante daquele que a gente vê nos evangelhos canônicos. Parece quase de outro universo narrativo. O comentário menciona que esse texto parece existir numa bolha própria, sem muitos paralelos com outros. Uma hipótese que levantam é que talvez fosse um tipo antigo de literatura infantil cristã, sabe? Tentando imaginar como seria a infância de alguém divino, mas sem a delicadeza teológica que veio depois. Talvez até uma forma de dizer que, bom, mesmo a divindade precisou aprender a usar seu poder com mais responsabilidade. Faz sentido pensar nisso. E tem um detalhe curioso que o comentário destaca sobre esse texto. Uma cena em que Jesus, na escola, aprende primeiro o alfabeto grego e só depois o hebraico. Isso parece historicamente possível para a Palestina da época, né? Sim, muito possível. O comentário do livro acerta em cheio aí. A Palestina, naquele período helenístico, era uma região bilíngue, né? Especialmente na Galileia. O grego era a língua do comércio, da administração, enquanto o hebraico e o aramaico eram usados mais na vida religiosa, no dia a dia. Esse pequeno detalhe, que talvez nem tenha sido colocado com uma grande intenção teológica, acaba dando um toque de realismo histórico interessante para a narrativa. Mas a questão maior que esse evangelho levanta é que tipo de Jesus essas comunidades imaginavam? Um ser já totalmente consciente e poderoso desde pequeno, mas ainda assim sujeito a impulsos quase infantis. Mostra uma tentativa de preencher as lacunas, mas por um caminho bem diferente do que acabou virando o padrão. Agora, avançando para o clímax da história, a paixão e a ressurreição. Aqui as diferenças com os textos canônicos ficam ainda mais gritantes, né? No Evangelho de Pedro, por exemplo, a descrição da crucificação é muito estranha. O texto diz que Jesus se calava como se não sentisse dor alguma, e as últimas palavras dele não são aquelas que a gente conhece. São enigmático. Meu poder, tu me abandonaste? O que será que isso queria dizer, hein? Essa frase é muito intrigante. Meu poder. Meu poder. Alguns estudiosos, como está mencionado nas notas do livro, veem aí uma possível influência de ideias docetistas. O docetismo era uma corrente que acreditava que Cristo, por ser divino, não sofreu de verdade na cruz. Ele só aparentou sofrer. Vem do grego doken, que significa aparecer. Talvez poder aqui seja a natureza divina dele, que estaria se separando do corpo aparente naquele momento. E a ressurreição, nesse mesmo Evangelho de Pedro, é um espetáculo, um show cósmico. Totalmente cinematográfico. Os guardas romanos veem tudo. Eles veem 3 homens saindo do túmulo, 2 deles segurando um terceiro, cuja cabeça ia além do céu, e o mais incrível, a própria cruz vem flutuando atrás deles. E ainda ouvem uma voz do céu perguntando: pregaste aos que dormem? Nossa, é uma cena de um impacto visual tremendo, né? Mostra uma preocupação em dar provas da ressurreição, testemunhas oculares até romanas, e em apresentar o evento numa escala grandiosa, cósmica, a cruz falante ou se mexendo e a pergunta sobre pregar aos que dormem se conectam diretamente com a ideia da descida de Cristo ao inferno, que a gente vai ver mais no Evangelho de Nicodemos. Sugere que a vitória de Cristo não foi só sobre a morte física, mas sobre todo o reino dos mortos. Falando no Evangelho de Nicodemos ou Atos de Pilatos, que também está analisado aí nessas páginas, a primeira parte foca muito no julgamento de Jesus e a figura de Pilatos é quase irreconhecível. Ele parece genuinamente convencido da inocência de Jesus,
quase um defensor dele, sabe? Sendo pressionado pelos líderes judaicos. A esposa dele, Prócula, tem um sonho avisando ele. Ele lava as mãos e o texto faz questão de colocar na boca da multidão, de forma bem explícita, aquela frase terrível: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Exatamente. Aqui, aquela tendência apologética e, infelizmente, a polêmica antijudaica que a gente viu começar antes chegam no auge. O comentário do livro é bem direto ao apontar a agenda, assim, descarada desses textos em reabilitar Pilatos e transferir toda a culpa pela morte de Jesus para as autoridades e para o povo judeu. A frase sobre o sangue, que já existe no Evangelho de Mateus, aqui é amplificada e usada para justificar sofrimentos posteriores do povo judeu. É um uso muito problemático da narrativa, sem dúvida, mas esse texto não parou aí, ele ganhou uma segunda parte que se tornou incrivelmente popular. A descida de Cristo aos infernos. Eu li essa parte no livro e é realmente épica. Cristo chega nas portas do Hades, que é personificado, conversa com Satanás, arrebenta os portões, derrota o diabo e liberta Adão, Eva, os patriarcas, os profetas. Figuras como Isaías, João Batista estão lá reconhecendo e anunciando Cristo para os outros que estavam presos. É uma cena de triunfo total. Sem dúvida, essa narrativa, a Descensus Christi in Ferus, embora provavelmente tenha vindo de outro lugar e sido anexada depois aos Atos de Pilatos, teve uma influência cultural gigantesca na Idade Média e depois. Ela moldou a forma como a ressurreição era pintada na arte oriental e ocidental, inspirou inúmeras peças de teatro religioso e, claro, deixou sua marca em obras como a Divina Comédia de Dante. Ela solidifica a imagem de Cristo não só como Salvador, mas como um conquistador cósmico, que invade e derrota o próprio reino da morte e de Satanás. Mostra como uma história, mesmo sendo apócrifa, pode ecoar profundamente na imaginação religiosa e cultural por séculos. Impressionante como essas narrativas moldaram tanta coisa. Mas agora, acho que a gente entra num território ainda mais diferente, né? O que o livro agrupa como textos de tendência gnóstica. O que exatamente definia esses grupos? A palavra-chave parece ser gnose, certo? Exatamente, gnosis, que em grego significa conhecimento. Para esses grupos cristãos, que eram bem diversos entre si, a salvação não vinha principalmente pela fé na morte e ressurreição de Jesus, como na visão que se tornou a ortodoxa, sabe? Mas sim através de um conhecimento secreto, uma revelação especial, que Jesus teria passado só para alguns discípulos escolhidos. O comentário introdutório dessa seção no livro resume bem as ideias comuns que a gente encontra. Primeiro, uma visão do mundo material como fundamentalmente falho, imperfeito, às vezes até como uma prisão, criada por um Deus inferior ou ignorante, o demiurgo, que não é o Deus supremo e verdadeiro, que é totalmente transcendente. Um Deus inferior criando o mundo? Nossa, isso é radicalmente diferente do Gênesis. Despertar essa faísca, reconhecer sua verdadeira origem e encontrar o caminho de volta se libertando da matéria. Isso muitas vezes leva a uma terceira ideia, uma visão negativa do corpo e da procriação, entendida como algo que perpetua esse ciclo de aprisionamento na matéria. E, finalmente, a chave para tudo isso é o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é conhecer a divindade interior e o caminho para se libertar. Ok, entendi a base. E como isso aparece nos textos que a gente tem nesses trechos do livro? Eu li sobre o Evangelho dos Egípcios, onde Jesus diz que veio destruir as obras da fêmea. O comentário explica que fêmea aí não é a mulher em si, mas o desejo sexual que leva à procriação. As obras do nascimento e da morte, bem ascético mesmo. Sim, é uma interpretação fortemente ascética. E no Evangelho de Filipe, a gente encontra aquela relação enigmática entre Jesus e Maria Madalena. O texto chama ela de companheira, em grego koinonos, de Jesus, e diz que ele a beijava frequentemente na boca.
O comentário do livro levanta a possibilidade de não ser um beijo romântico ou erótico, como a gente pensa hoje, mas talvez um beijo simbólico, ritualístico, representando a transmissão dessa gnose, desse conhecimento secreto e íntimo de mestre para a discípula preferida. Nesse mesmo evangelho, tem uns ditos sobre a alma precisar se reunir e encontrar seus membros dispersos para poder subir. E o Evangelho de Maria, que leva o nome da Madalena, parece centralizar essa questão do conhecimento secreto e do papel dela, né? Ela conta para os outros apóstolos ensinamentos que recebeu do Salvador em particular, e isso gera um conflito direto principalmente com Pedro e André, que duvidam que Jesus revelaria coisas tão importantes para uma mulher. Isso parece refletir tensões reais da época. E representada por Pedro. O comentário do livro ressalta como isso provavelmente ecoa debates reais sobre o papel e autoridade das mulheres em diferentes comunidades cristãs lá no início. Algumas vertentes, especialmente as gnósticas, parecem ter oferecido um espaço muito mais importante para lideranças femininas. E a revelação que ela descreve é complexa. A jornada da alma depois da morte, subindo por esferas celestiais e tendo que enfrentar e superar poderes hostis como as trevas, o desejo, a ignorância e a ira. É preciso ter o conhecimento certo para responder a eles e poder passar. Essa ideia da alma enfrentando obstáculos na subida é bem diferente da imagem mais simples de ir para o céu ou inferno. E por que esse conhecimento tinha que ser secreto? Qual era o atrativo disso? Boa pergunta. O segredo talvez servisse para criar um senso de grupo eleito, de ter algo especial que os outros não tinham. Poderia também ser uma forma de proteger ensinamentos considerados muito radicais ou complexos para serem divulgados abertamente, especialmente num contexto onde começava a crescer uma pressão por uma doutrina única, sabe? O apelo talvez estivesse na promessa de uma compreensão mais profunda do universo, da origem do mal e do sofrimento, explicados pela criação falha do demiurgo, e de um caminho de salvação baseado no autoconhecimento e na libertação da alma individual. Isso pode ter ressoado muito com pessoas buscando respostas mais filosóficas ou místicas dentro do cristianismo. E o livro menciona fragmentos ainda mais chocantes, digamos assim. As grandes questões de Maria, citadas por um autor antigo, descreveriam Jesus ensinando através de atos sexuais simbólicos para rejeitar a procriação. E o Evangelho secreto de Marcos, que adicionaria iniciações noturnas misteriosas ao Evangelho canônico. Isso mostra que alguns foram bem longe nessas explorações, né? Sim, esses exemplos que o comentário do livro discute com cautela por virem de fontes hostis ou de autenticidade duvidosa, ilustram os extremos e as experimentações que aconteceram em algumas franjas do cristianismo primitivo. Mostram que os limites do que era considerado cristão eram muito mais fluidos e disputados do que a gente imagina. Claro, essas práticas e ideias foram consideradas escandalosas e inaceitáveis pela corrente que se tornou majoritária e ortodoxa e contribuíram para a forte condenação do gnosticismo. É incrível pensar nessa variedade toda. E o mais interessante é que, mesmo sendo rejeitadas, essas histórias não sumiram por completo. Como a gente já falou da arte, mas o livro também traz a história de José o carpinteiro, certo? De onde vem aquela imagem tradicional de São José morrendo velhinho, amparado por Jesus e Maria? Vem diretamente desse texto apócrifo, a história de José, o carpinteiro, analisado nessas páginas aí. É um exemplo perfeito de como uma narrativa não canônica moldou a piedade popular e a iconografia de forma duradoura. Gerações de cristãos visualizaram a morte de São José baseados num texto apócrifo. E até a imagem física de Jesus. Aquela clássica, de cabelos compridos, barba. O livro inclui a carta de Lentulus, que descreve ele assim, com cabelos da cor de avelã madura, barba farta, olhos esverdeados. E o comentário explica que é uma falsificação da Idade Média, mas que essa descrição se tornou viral, digamos assim, e fixou a imagem de Jesus no imaginário ocidental. Uma fake news medieval que deu certo. É uma ótima maneira de colocar, mostra o poder das narrativas, né? Independentemente da origem oficial delas. Mas, para além dessas influências pontuais na arte, na devoção, o ponto central que essa nossa imersão nos apócrifos das 315 a 714 nos traz, e que o comentário geral do livro enfatiza, é a constatação da imensa pluralidade do cristianismo primitivo. Não era um bloco coeso de jeito nenhum.
Era, como o comentário sugere, um verdadeiro caldeirão de ideias, interpretações, debates acalorados, práticas diversas, comunidades diferentes tentando dar sentido à figura de Jesus e sua mensagem por caminhos muito distintos, alguns mais próximos do que se tornou ortodoxo, outros radicalmente gnósticos, outros com suas próprias misturas e peculiaridades. Questionavam tudo: a natureza do mal, o valor do corpo, o sentido da lei judaica, o caminho para a salvação. O conflito e a diversidade eram a regra, não a exceção. E isso nos leva a uma reflexão importante, talvez o e daí de tudo isso para quem está ouvindo a gente hoje. Será que essa multiplicidade de vozes do passado, essas buscas espirituais alternativas, às vezes até desconcertantes que a gente encontra nos apócrifos, ainda podem nos dizer alguma coisa? Podem oferecer alguma ressonância ou insight para as nossas próprias buscas contemporâneas por sentido, por espiritualidade, talvez para além das respostas prontas das doutrinas estabelecidas? Será que tem ecos dessas antigas perguntas e inquietações nas nossas? E com essa pergunta no ar, a gente conclui nossa exploração por essa rica seleção dos evangelhos apócrifos, focando no conteúdo e nos comentários das páginas 315 a 714 do livro de referência. Foi uma viagem fascinante por narrativas que expandem o que a gente conhecia como as da infância de Maria e José e outras que desafiam profundamente, como Jesus terrível da infância ou as complexas visões gnósticas. O resultado é um retrato de um cristianismo primitivo muito mais plural, conflituoso e, olha, vibrante do que a versão simplificada que às vezes a gente recebe. De fato, esses textos são como frestas no tempo, né? Permitindo a gente espiar as mentes e os corações de homens e mulheres de séculos atrás, lutando com as eternas questões sobre vida, morte, divindade e o propósito de tudo, através da lente da figura de Jesus. Eles nos lembram que a busca por compreensão, mesmo dentro de uma tradição religiosa estabelecida, nunca foi um caminho único ou fácil, mas um processo contínuo, multifacetado e muitas vezes surpreendente. Fica a reflexão final, então. De que forma as histórias que uma cultura escolhe canonizar e aquelas que decide marginalizar, rotular como apócrifas ou heréticas, acabam moldando não apenas como a gente entende o passado, mas também as próprias possibilidades que conseguimos enxergar para a nossa espiritualidade no presente e no futuro. Até a nossa próxima investigação.